Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Meu nome é Waibson, meio difícil de pronunciar, né? Waibson. Eu sou professor de História e também pastor. Fui professor aí durante, acho que uns 4, 5 anos, mas sempre estive muito próximo do Colégio Batista Daniel de Latouche. Aí eu tenho muitos amigos. Algumas pessoas, inclusive, foram meus alunos e hoje estão trabalhando aí na escola. Enfim, se eu fosse falar o nome de todos,
eu passaria aí o dia todo falando dos grandes amigos que eu tenho nessa escola. Então, eu gostaria de saudar toda a equipe diretiva da escola, através da vida do pastor André Israel, nele, então, toda a equipe administrativa. Gostaria de saudar a equipe pedagógica, através da nossa amiga Gilcilene e também a nossa amiga Fátima. Gostaria de saudar também todas as pessoas que trabalham na área de orientação espiritual, através da vida do nosso amigo Antoniel, que foi meu aluno lá no seminário também. E gostaria de saudar também todos os professores, né, dessa escola, e aí em nome do nosso professor Emílio Júnior, que é uma das referências aí desse colégio, então. Então, sei que poderia citar o nome de muito mais gente, mas não vai dar tempo, mas eu quero dizer a todos vocês a minha alegria, né, de estar com vocês e refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Também quero saudar você que é aluno dessa escola, você que está estudando no Colégio Batista Daniel de Latouche, alguns são alunos de muito tempo, alguns de vocês, os pais estudaram aí, talvez tenham sido até meus alunos também, né? E saudar você que é pai, você que escolheu colocar o seu filho, a sua filha, nessa instituição de ensino, crendo que ela tem um diferencial em relação a muitas instituições de ensino, porque ela é uma instituição que está fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Eu falei para você, eu sou quase um dinossauro, né? 30 anos dando aula, né? O pessoal me perguntava assim, professor, o senhor fala assim de história assim com tanta convicção, né? E por que o senhor conta história assim? Eu digo, meu filho, porque eu sou velho. E a gente que é velho, muitas das coisas que nós falamos, nós viremos. Eu digo que era Deus fazendo o mundo e eu dando palpite. Queria também dizer para você que eu sou pastor na Primeira Igreja Batista São Luís, fica ali no caminho da Boiada, estou ali também já há 32 anos, juntamente com o pastor Eliezer, que é o meu pastor, que é o meu líder espiritual, e nós temos a oportunidade de, como igreja, estar aqui presente também, participar desse grande projeto que é o Colégio Batista Daniel de Latouche. Eu gostaria então de passar esse tempo refletindo um pouco com você. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que música bonita, né? Como é bom ouvir um louvor, ouvir uma música que enche o nosso coração de esperança. Bom, mas em primeiro lugar eu quero me apresentar. Meu nome é Waibson, sou professor de História, já tem 30 anos que eu dou aula, tive prazer de ser professor aí no Colégio Batista Daniel de Latouche, fiz grandes amigos, pude conviver um bom tempo com o pessoal dessa comunidade. Quero deixar um abraço aqui para o nosso amigo, né, e diretor André Israel, um grande pastor, um grande líder, está fazendo uma revolução aí nessa escola. E a outra coisa também, eu quero pedir licença para entrar na sua casa, sabe? Dizer para você que para mim é um privilégio ter sido convidado pelo Colégio Batista Daniel de Latouche para passar esse tempo refletindo com você. E antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o teu coração? Como é que estão os teus sentimentos? Como é que você está passando por tudo isso? Sabe, nós estamos vivendo uma situação e um contexto completamente fora de tudo aquilo que nós poderíamos esperar. E hoje eu quero conversar com você um pouco sobre a família perto de Jesus. Como é que as famílias, né, perto de Jesus enfrentam toda essa situação, tá? E para falar sobre isso, eu queria então contar uma pequena história para você. É a história, né, narrada
por Jesus, narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que é o milagre que Jesus realiza no mar da Galileia. Diz a Bíblia que Jesus passou um dia inteiro ensinando, juntamente com seus discípulos, realizando milagres, anunciando as boas novas do Senhor. E que aí já no finalzinho da tarde, ali na beira do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, ou ainda o mar de Genezaré, que na verdade aquele ali era um grande lago de água doce. Quem já teve a oportunidade de conhecer, de visitar aquela região, sabe quanto aquilo ali era bonito, é bonito. Então Jesus, no final daquele dia, ele cansado, ele entra juntamente com seus discípulos no barco e começa a atravessar em direção ao outro lado. Ele ia passar a noite, então, do outro lado do mar da Galileia. Já devia ser assim mais ou menos final de tarde, quando eles entraram no barco. E o sol se põe suavemente no horizonte e o barco, então, desliza por entre as ondas e o céu claro, cheio de estrela, parece anunciar uma viagem tranquila. Mas no meio da viagem, as nuvens cobrem o céu. O vento começa a lançar a água de um lado para o outro. E então uma densa chuva, uma grande, forte tempestade se abate contra aquele barco. E aí então, no meio daquilo tudo, Jesus diz então, o livro de Marcos, que ele, cansado, pega uma pequena almofada e deita e começa a descansar. E aí, enquanto os discípulos se angustiam, porque veem que a sua vida está para ser ceifado, Jesus dorme. Mas sabe por que aqueles discípulos estavam angustiados, meus amigos? Porque a maioria deles conhecia aquele mar e sabia que aquele tipo de tempestade já tinha ceifado a vida de muita gente. Aqueles homens estavam temendo pela sua própria vida. Então, quando eles percebem tudo aquilo, eles então levantam, olham e dizem assim no seu coração: nós vamos morrer. Mas Jesus está ali, dormindo, tranquilamente. Então eles acordam, o mestre diz: mestre, não te importa, né, que morremos? Ou seja, Senhor, será que tu não está vendo que nós vamos morrer no meio dessa tempestade? Diz a Bíblia então que Jesus acorda, né, coloca-se de pé, dá ordem então àquele vento que cesse, diz a onda que se acalme. Então logo as nuvens são dispersas e outra vez os discípulos podem ver o brilho das estrelas. E Jesus então pergunta para eles: onde está a sua fé? Meus irmãos, quando aqueles discípulos veem tudo aquilo, eles começam a se perguntar um para o outro: quem é esse que dá ordem ao vento e ele deixa de bater contra o barco e que diz a onda cesse e ela se acalma? Quem é esse, né, que tem o poder para mandar as nuvens se dissipar? E eles chegam à conclusão que verdadeiramente Jesus é Filho de Deus. Meus queridos irmãos, quando nós ouvimos essa história, nós tiramos algumas conclusões bem rápidas. Primeira conclusão que nós tiramos é que Jesus era um ser humano como nós. Sabe por que ele era um ser humano como nós? Porque Jesus estava cansado. Jesus tinha passado o dia inteiro trabalhando e ele entra então naquele barco e começa então a dormir porque ele estava cansado. O apóstolo João, no seu livro, diz assim, no seu evangelho: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo diz que Jesus, né, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de homem e habitou entre nós. Sabe o que significa dizer? É que Jesus Cristo, ele teve uma vida normal como a nossa. Ele comia, ele bebia, ele se entristecia, ele se alegrava, ele chorava, ele precisava de amigos. Jesus, então, sabia quais eram as nossas necessidades. E os discípulos conheciam esse lado da humanidade de Jesus. Mas a outra coisa que nós podemos perceber é que, além de Jesus ser homem como nós, Jesus era
Filho de Deus. Jesus era Deus, ou Jesus é Deus. E aí eles ficam impressionados ao perceber a autoridade de Jesus sobre as forças da natureza. Jesus pode agir de forma sobrenatural, dando ordem ao vento que cesse, dando ordem ao mar que se acalme. E eles olham então e dizem assim: olha, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, essas são duas palavras iniciais que eu queria trazer para você antes de nós aprofundarmos a nossa reflexão. Mas eu queria então, para nós analisarmos algumas coisas sobre essa tempestade e perceber o que esse episódio pode nos ensinar nesse momento que nós estamos vivendo. A primeira coisa que nós podemos perceber é que quando os discípulos entraram naquele barco, eles não sabiam que passariam por aquela tempestade. Os discípulos eles não eram capazes de prever que uma tempestade se abateria sobre eles. E com certeza os planos deles era fazer uma viagem tranquila até o outro lado do mar da Galileia. Talvez você, no começo desse ano, assim como eu, fez muitos planos. Você pensou, olha, esse ano eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Você talvez, como pai, tenha feito os planos, tenha feito projetos de ampliar o seu negócio. Fez projetos ou fez plano, quem sabe, de fazer uma viagem em julho com seus filhos. Você então mudou de escola, você estudava numa escola, mudou em outra escola e estava extremamente empolgado diante da possibilidade de fazer outros amigos. Enfim, então eu posso dizer para você que assim como aqueles discípulos, nenhum de nós estávamos preparados para vivermos o que nós estamos vivendo agora. O coronavírus, meu amigo, minha amiga, foi uma tempestade que se abateu sobre a humanidade. E quando ela veio, ela transformou a realidade da vida da maioria de nós. Já tem mais de 70 dias que nós estamos confinados em nossas casas. Nós estamos vendo que o professor está sendo obrigado a planejar as suas aulas à distância. Por quê? Porque a tempestade que se abate lá fora traz medo ao nosso coração. A segunda coisa que nós podemos concluir quando nós vemos esse episódio e aplicar à nossa vida é que a tempestade vem sobre a vida de todos. Sabe, é interessante observar que a Bíblia diz que naquele mesmo dia não estava apenas Jesus e os seus discípulos no mar. Haviam outras pessoas ali, homens e mulheres que acreditavam em Jesus, mas também tinham homens e mulheres que não acreditavam em Jesus. Ali existiam homens e mulheres que tinham ido ao mar para tirar o seu sustento, que assim como aqueles discípulos não eram capazes de prever o que iria acontecer com eles naquele dia. E eu imagino que a angústia que se abateu sobre o coração dos discípulos também havia se abatido sobre o coração de todos aqueles que estavam no mar naquele dia. Meus queridos amigos, meus prezados irmãos, o que está acontecendo hoje não é exclusividade de escola A ou B, de ricos ou de pobres. Pelo contrário, grandes nações como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, como a China, como a Itália, têm vivido debaixo da mesma realidade de países como o Brasil, como a Argentina, como países pobres da África. Nenhum de nós estávamos preparados. As tempestades que Deus envia, elas não fazem distinção de pessoas. Elas se abatem sobre aqueles que creem em Deus, sobre aqueles que não creem em Deus. Elas se abatem sobre a vida daqueles que têm uma família estruturada e sobre a vida daqueles que não têm famílias estruturadas. Meus queridos irmãos, meus prezados amigos, nós podemos afirmar de forma categórica de que ninguém estava preparado para o que estava acontecendo. E, em segundo lugar, que essa tempestade se abateu sobre a vida de todas as pessoas. E pensando nisso, então, nós precisamos perguntar mais uma vez, como é que está o seu coração?
Diz a Bíblia que quando aqueles discípulos olharam aquela tempestade, o seu coração se encheu de medo, se encheu de pânico, se encheu de pavor. Eles sabiam que dificilmente eles sobreviveriam a esse contexto da tempestade. Meus queridos irmãos, eu sei que muitos de nós estamos extremamente angustiados, porque nós sabemos que não há uma vacina para o coronavírus. Nós sabemos que essa enfermidade, ela pode levar a óbito muitas pessoas. Mas sabe, quando nós olhamos as pesquisas, nós vemos o seguinte, que a letalidade dessa enfermidade é algo em torno de 6% aqui no Brasil. E isso, dentro de um universo de tanta gente, nós podemos dizer assim, olha, então a probabilidade de alguém morrer com com esse coronavírus é muito menor do que, por exemplo, com a peste negra, que varreu a Europa no século XIV. Quem pegava a peste negra sabia que estava condenado à morte, porque assim como o coronavírus não tinha vacina, não tinha um remédio eficaz capaz de curá-lo. Quem, porventura, pegava a gripe espanhola, né, ou ebola, também sabia que estava sobre a condenação. Não pense você, gente, que essa é a doença que mais matou, que mais vai matar a gente na história da humanidade. Em hipótese nenhuma. A peste negra levou 1/3 da população europeia. Sabe o que é 1/3 da população europeia? É algo em torno de 33% das pessoas morreram. Quem tinha uma população como a do Brasil, que é mais de 200 milhões de pessoas, é você pensar uma mortalidade de 60 milhões de pessoas. E naquele contexto, as pessoas sentiam o cheiro da morte para tudo enquanto era lado. Lendo alguns cronistas, eles chegavam a dizer que as pessoas não tinham sequer coragem de sepultar os seus mortos. Às vezes as pessoas eram abandonadas dentro da sua casa para morrer ali. Outros, as casas eram incendiadas, né, com as pessoas doentes, porque as pessoas temiam, né, o cheiro daquela morte, da destruição. Meus queridos irmãos, eu acho que eu nunca tive assim tanta convicção de estar vivendo num momento histórico tão importante quanto esse que nós estamos vivendo hoje. Mas se a peste negra matou muito mais, a gripe espanhola matou muito mais e o ebola tem uma mortalidade muito maior, por que será que nós estamos tão angustiados assim? Sabe por quê, meus irmãos? Em primeiro lugar, é porque essa epidemia, ela nos dá a dimensão de que nós não temos controle sobre todas as situações. Ela nos dá a certeza de que, apesar da evolução da ciência, apesar da evolução tecnológica, o homem não detém o controle definitivo de todas as coisas. A ciência hoje ela é até capaz de prever quando vem a tempestade. Ela pode até contribuir para que, de alguma forma, possa chover, mas nós não podemos evitar que, quando o furacão se aproxima da costa dos Estados Unidos, ele faça o estrago que ele haverá de fazer. Então, a segunda coisa que nós queremos então perceber é que a tempestade se abate sobre todos nós. Só para recapitular, a primeira coisa que nós vimos foi que a tempestade, elas são imprevisíveis. Os discípulos não sabiam que aquela tempestade se abateria sobre ele. Assim também como nós não tínhamos a compreensão de que viveríamos o que nós estamos vivendo hoje. A outra coisa que nós podemos entender, gente, é que, apesar da tempestade se abater sobre todos, eles não estavam todos no mesmo barco. Preste bem atenção nisso. Naquela noite, naquele mar, existiam vários barcos, mas só havia um barco aonde Jesus estava. E fez muita diferença o fato de Jesus estar naquele barco. Eu queria lembrar de uma pequena parábola contada por Jesus que fala sobre dois construtores. Diz que dois homens foram construir a sua casa. Um edificou a sua casa sobre a rocha e o outro edificou a sua casa sobre a areia. E diz então que aquele que edificou a sua casa sobre a areia construiu a sua casa muito mais rápido e com muito menos esforço.
Rapidamente ele fez a casa dele. E aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele teve trabalho muito maior, ele teve que quebrar a rocha, ele teve que lançar os fundamentos, foi um trabalho muito mais difícil de ser realizado. E aí, isso me lembra uma história que eu vivi quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de acampar. Eu saía daqui de São Luís, pegava um barco, ia até Alcântara. Chegando em Alcântara, eu pegava um outro barco menor e ia para uma ilha chamada de Livramento. Se você algum dia tiver a oportunidade de fazer isso, faça, é uma coisa maravilhosa. Eu fui para Livramento. E eu gostava muito de Livramento porque no final da tarde tinha muito guará, né, passeando ali, era um local muito bonito, agradável, e então eu ia para ali. E aí, quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu fui montar a minha barraca. Digo, olha, vou montar aqui a barraca para passar a noite. E aí eu comecei a montar a barraca e eu olhei então que aonde eu estava montando a barraca tinha pedra, aonde eu estava montando a barraca, né, o solo era mais duro, aonde eu estava montando a minha barraca eu vi que ia demorar mais tempo. E sabe o que eu vi, meu irmão? Eu olhei assim, tinha uma grande faixa de areia. Uma grande faixa de areia. Eu teria que, pelo menos, andar algo em torno de 3 a 4 minutos para chegar até aonde a água estava. E aquele lugar estava areia, mas não era uma areia mole, era uma areia bem dura, bem chapada mesmo. Eu disse, olha, eu vou botar minha barraca aqui. E eu comecei a montar a barraca e ficou um negócio mais tranquilo, né? Os ganchos entravam com mais facilidade e eu montei a minha barraca. Então veio aquela lua cheia maravilhosa, as estrelas, e eu então fiquei ali curtindo e logo peguei no sono. Mas sabe, meus irmãos, meus amigos, quando já era noite, eu comecei a perceber que o barulho das ondas estavam chegando mais perto de mim. E de repente, então, quando eu fui dar por mim, a minha barraca já estava toda molhada. E eu tive então que arrancar aquela barraca com pressa e ter o trabalho de noite, né? Ainda bem que a lua estava cheia, ter que fincar os ganchos ali e montar a minha barraca. Sabe, meus irmãos, às vezes nós queremos fazer aquilo que é mais fácil, mas nem sempre o que é mais fácil é o mais seguro. Jesus diz que todo aquele que edifica a sua casa sobre a areia, ele não tem um fundamento sólido. E todo aquele que edifica a sua casa sobre a rocha tem um fundamento sólido. E diz então que veio a tempestade e bateu com força contra aquelas duas casas. Mas a casa que era edificada sobre a areia, ela logo entrou em ruína. Mas a casa que foi edificada sobre a rocha, bateu o vento contra aquela casa e ela resistiu, porque ela tinha um alicerce profundo. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? É que a Bíblia diz que o alicerce é a palavra de Deus. Ele diz que todo aquele que ouve a palavra de Deus e as coloca em prática é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve a palavra de Deus e não as coloca em prática é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Eu estava olhando uma pesquisa recente mostrando que muitas pessoas que passaram por esse período de confinamento na Europa e também no Oriente, muitas famílias não sobreviveram, né, depois disso tudo. Não é porque morreram com corona, não. É porque as famílias foram destruídas. Famílias que não tinham um fundamento sólido, eles não foram capazes de suportar a convivência e logo as suas casas ruíram. Meus amigos, todos estavam debaixo da mesma tempestade, mas não estavam dentro da mesma casa. Todos estavam debaixo da mesma tempestade, mas não edificaram a sua casa sobre o mesmo fundamento. Talvez você, como pai, você, como mãe, você esteja vivendo um momento de conflitos, porque a ansiedade, o medo, a angústia esteja tocando no seu coração de forma tão profunda que você já não suporta ouvir a reclamação da outra pessoa. Você já não suporta conviver com a outra pessoa. Sabe? Famílias que não construíram as suas vidas edificadas em cima de coisas sólidas, hoje começam a viver um relacionamento muito mais desgastante. Sabe, a outra coisa que nós percebemos é que naquela noite, no mar, a tempestade se abateu sobre todos, mas no barco aonde estavam os discípulos, estava Jesus. Sabe, os discípulos tiveram medo, como os outros tiveram medo.
Os discípulos se angustiaram como os outros se angustiaram, mas os discípulos tinham a presença de Jesus e puderam então clamar a Jesus dizendo: Senhor, será que tu não vê que nós estamos morrendo? Sabe? E Jesus então, que era homem como nós vimos anteriormente, que passava pelas mesmas coisas que aqueles discípulos passavam, Jesus então revela que ele é o Filho de Deus e que ele tem poder para fazer o que é sobrenatural. E Jesus então acalma a tempestade. A Jesus então dá ordem ao vento e ele cessa. Meus irmãos, é hora de nós avaliarmos qual é o espaço que Deus ocupa nas nossas vidas. Sabe, não pense você que todo mundo está passando por esse momento da mesma forma. Mesmo pessoas que têm perdido seus familiares, eles não reagem da mesma forma. Eu tenho acompanhado muitas famílias que têm perdido entes queridos, não só idosos, mas também pessoas jovens. Mas como é bom chegar na casa daquelas pessoas que têm esperança e ver que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade e nem qualquer outra coisa podem separar essas pessoas de Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, a morte não é a coisa pior que pode acontecer na vida do indivíduo. A pior coisa é morrer sem ter esperança. Aqueles discípulos sabiam que poderiam morrer, mas quando eles olham para Jesus, eles põem em Jesus a sua fé. A outra coisa, gente, para encerrar, que a gente pode concluir, é que a oração, a súplica do justo pode muito ter seu efeito. Aqueles discípulos então clamam a Jesus, rogam a Jesus e Jesus age de forma sobrenatural. Mas a outra coisa que a gente observa no agir de Jesus é que quando Jesus age, não só a vida daqueles discípulos foi poupada, mas também a vida de tanta gente que estava ali naquele mar. Eu não sei se algum daqueles homens que estavam ali morreram antes de Jesus agir. Eu não sei se alguém perdeu um ente querido ou algum barco naufragou no meio daquela tempestade, mas uma coisa eu sei, que quando Jesus agiu, a vida das pessoas foram poupadas. Nesse momento eu quero fazer um desafio para você, meu querido amigo, meu prezado irmão. Em 2 Crônicas 7, versículo 14 diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, eu sei que quase todos os países têm passado por essa pandemia. Eu acredito que todos, exceto aqueles que estão muito isolados, porque nós vivemos um período onde a economia global está completamente integrada. Mas sabe o que acontece? Nós, como nação, nós, como país, nosso barco está extremamente conturbado. Nós somos um país que estamos divididos. De um lado, nós temos aqueles que são bolsonaristas, do outro lado, nós temos aqueles que são Lula e aqueles que querem tirar o governo e aqueles que querem manter o governo. De um lado, o prefeito diz uma coisa, do outro lado, né, o governador diz outra, e do outro lado, o presidente diz outra coisa. E aí, sabe o que acontece? Nós somos uma nação dividida. E a Bíblia diz que toda casa dividida, ela não consegue prosperar. E então, nosso clamor deve ser, em primeiro lugar, para que a nossa casa possa permanecer unida. Os pais devem estar mais próximos dos seus filhos, os filhos mais próximos dos seus pais. Nós temos que aprender a ouvir mais uns aos outros, a suportar mais uns aos outros. A outra coisa, nós precisamos clamar pela nossa nação. Sabe, meus irmãos, porque o que eu estou vendo é que o que vem pela frente, se Deus não agir, vai ser uma cena extremamente trágica para o país. Nós, como nação, não temos aprendido com os nossos próprios erros. Outros países têm saído já desse contexto porque os seus líderes foram capazes de se unir. Outras famílias sobreviveram porque pai e mãe estavam juntos. E é por isso que
Deus diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Nós precisamos de líderes que se humilhem diante de Deus. Nós precisamos de pais que se humilhem diante de Deus. Nós precisamos de mães que se humilhem diante de Deus. Nós precisamos de filhos que reconheçam seus pecados e que possam dizer assim, olha, eu quero mudar a minha vida, meus irmãos. Se nós como família, se nós como nação, se nós como humanidade, nós não reconhecermos os nossos pecados, nós não iremos ver o agir de Deus. Então, nessa noite, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Pegue na mão aí do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu esposo, do seu vizinho, né, daquele que está com você aí na casa. Baixe a sua cabeça e vamos orar intercedendo ao Senhor para que Ele haja. Senhor Deus e Pai, nós como humanidade, Pai, nós como nação, nós como povo, como família, temos vivido um tempo difícil, Pai. E nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor haja sobre nós, Pai. Porque a Tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Que Teu agir, Senhor, possa sarar a terra, Pai. Que Teu agir, Senhor, possa perdoar os nossos pecados, Pai. Que Teu agir, Senhor, possa unir a nossa nação, Pai. Que Teu agir possa poupar as nossas famílias. Eu sei que nessa noite existem pais preocupados com relação ao destino dos seus filhos. Eu sei que tem alunos perguntando, será que nós iremos, né, sobreviver? Será que eu farei o Enem? Será que eu entrarei na universidade? Pai, eu te peço que Tu renove a esperança de cada um de nós, Pai, e que nós possamos sair de tudo isso com a certeza de que Deus tem agido de forma poderosa, Pai. Recebe, Senhor, a nossa oração, perdoa os nossos pecados, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amigo, eu gostaria então de agradecer a você por ter passado esse tempo com você. E não esqueça, nós temos um Deus que está conosco, que nós podemos clamar e Ele agirá. Olha, não pense você que você será destruído nesse negócio, não. Clame a Deus, confie nele e você verá Deus fazer maravilhas. Faça como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E mantenha a sua filha ou a sua família firme no propósito de continuar confiando em Deus, apesar de toda a situação. Fique, na paz e que Deus guarde você e a sua família. É a minha oração, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.